Olá! Nossa comunicação de hoje vai falar sobre a ocorrência de doenças. Nós trabalhamos em epidemiologia com ocorrência de doenças. Nós vamos conversar hoje sobre as medidas de frequência, que vêm a ser a prevalência e a incidência, e as suas principais diferenças. A prevalência e a incidência, para iniciar, convém lembrar que são proporções matemáticas. Portanto, elas variam de 0 a 1 e se convencionou expressá-las em percentual. Logo, se vai dizer de 0 a 100%. Tanto a prevalência quanto a incidência. Vamos exemplificar. Se nós tivermos aqui uma linha de tempo e num determinado momento você decide iniciar um estudo, nós vamos iniciar definindo a população. Imaginem que a população são aqueles 4 conjuntos de pessoas. Então, avaliada e mensurada esta população, você vai avaliar, por exemplo, quantas destas pessoas têm determinada doença. E seria um daqueles grupos. E aí você já tem dados para o cálculo da sua prevalência, que vem a ser, no numerador, o número de doentes e o denominador, a população, como você vê ali no desenho, no esquema. E aí você tem, então, a prevalência. Nesse momento, você fez um estudo chamado transversal. Vamos imaginar que, na sequência, você queira continuar a sua investigação e, então, agora você vai fazer um estudo que nós vamos chamar de acompanhamento ou coorte, definindo a população, que serão aquele conjunto de pessoas inicialmente, que nós tínhamos inicialmente, menos as que já tinham a doença. Então, nesse acompanhamento, você vai selecionar apenas as pessoas que não têm a doença que nós vamos avaliar. Vamos hipotetizar que acompanharemos essa população durante 4 meses, de T1, tempo 1, até T2, o tempo 2 do estudo, que vai ser, então, hipoteticamente, 4 meses. Ao acompanhar essas pessoas, você vai observar quantas delas, neste período, adoeceram. Por exemplo, de novo, um conjunto daquelas pessoas. E aí você vai calcular a incidência da seguinte forma. Use no denominador a população no início do estudo, já excluídos os que tinham a doença. E o numerador serão os novos doentes, os novos casos que você vai avaliar. Nesse momento, você calcula a incidência em 4 meses, que foi a nossa hipótese de tempo de acompanhamento, e você fez um estudo de corte. Vamos ver a mesma situação com números. Hipoteticamente, nós temos uma população de 800 pessoas e encontramos 400 delas com determinada doença. Você aplica a fórmula, vai dividir 400, que são os doentes, pelos 800 que compõem a população e multiplicar por 100 esse resultado e nós teremos então 50%. Quando diríamos que 50% das pessoas avaliadas apresentam a doença X. E, hipoteticamente, se quisermos continuar esse estudo para fazer agora uma coorte ou um acompanhamento, nós vamos iniciar com a população de 400 pessoas, porque eram 800, mas nós já excluímos os 400 doentes, sobrando, portanto, outras 400 pessoas que estas serão acompanhadas por 4 meses. Vamos imaginar que 100 delas adoeceram neste período. Logo, nós vamos calcular a incidência, que, aplicada a fórmula, seria os 100 novos casos pelos 400 inicialmente acompanhados e livres da doença. E nós teríamos, então, já multiplicado por 100, 25%. Mas convém lembrar que a incidência, ela pressupõe a informação do tempo de acompanhamento. Logo, em 25% em 4 meses de acompanhamento. E aqui, só para lembrar,
a relação entre essas duas medidas. Imagine que nós tenhamos ali um cilindro e que o nível desse cilindro, se mais cheio ou menos cheio, lembrando que como proporção varia de 0 a 100%, ele poderia estar totalmente vazio ou totalmente cheio, mas o nível desse cilindro é a prevalência, que vai determinar, então, quantos doentes nós encontraremos. E ela depende da incidência. De que forma? A incidência é como nós vamos encher o nível deste cilindro, ou seja, a prevalência depende da incidência, porque a quantidade de casos que nós observamos, que é a prevalência, ela depende dos novos casos, que é a incidência. Então, a incidência seria a torneira que enche o cilindro da prevalência. E também existe uma outra torneira que seria a que tira a água do nível da prevalência, que esgota o cilindro da prevalência, que é a duração dessa doença. Doenças que se curam muito rapidamente ou que vão a óbito de alta letalidade, como o ebola, por exemplo, elas têm uma duração curta, então diminui o número de doentes. Desta forma, você viu a prevalência e a incidência e a relação entre elas. Então, revisando e para encerrar, lembre-se que existem as medidas de ocorrência de doença, que são chamadas as medidas de frequência. Essas medidas são a prevalência e a incidência e a sua relação entre elas. Lembrando como que se calcula as duas proporções que variam de 0 a 100% e que a incidência é preciso que se faça pelo menos 2 exames. Um primeiro para eliminar as pessoas que já têm a doença que você quer observar e o segundo para avaliar os novos casos. E sempre que se falar em incidência, é preciso que se informe o tempo de acompanhamento. Então, acompanhe no canal as próximas aulas.